a mais um Mar de Amigos. E hoje em um cenário maravilhoso, com um tema que eu tenho certeza que vocês adoram e abençoado por nada mais, nada menos do que o Cristo Redentor aqui de braços abertos para nós, para mostrar para vocês um grande lançamento da Scheffer Yachts. Fazer um review aqui com vocês hoje da Scheffer 600. Acompanhe a gente até o final que eu vou mostrar cada detalhe desse barco e eu imagino que você, assim como eu, esteja ansioso para cada detalhe dessa embarcação. Bom pessoal, começando por essa magnífica plataforma de popa. Olhem o tamanho, a extensão dessa plataforma. Ela é submersível, então você aqui apertando ali os botões, ela vai entrar dentro da água de forma que você consiga trazer o seu bote ou o seu jet acima aqui nesse patamar. E uma coisa bem interessante que eu vejo desse projeto, dos projetos da Scheffer Yachts, é que ela não tem aquela estrutura lateral que normalmente a gente costuma ver nos outros barcos, onde desce somente o meio da plataforma. Então aqui, se vocês observarem, ela desce por inteiro. Quando ela desce, você consegue entrar com o jet e com o bote sem se molhar. Porque se você tivesse com a banana lateral, com aquelas estruturas, você deveria descer para conseguir puxar o jet para dentro. Aqui isso não ocorre. Quando ela abaixa, ela já forma uma escadinha de acesso para melhorar a sua utilização da embarcação. A Scheffer 600, ela me impressionou muito pelos seus espaços de armazenamento. Vocês vão observar que nessa área eu tenho dois grandes espaços, mas antes disso eu vou mostrar para vocês, obviamente, talvez o ponto alto aqui, que seria o gourmet. Esse barco em específico, vocês vão observar que o proprietário ele fez a escolha de um fogão elétrico na popa. Foi uma escolha dele, uma escolha pessoal dele, mas esse ambiente permite com que você tenha uma churrasqueira ou um fogão, aqui no caso como ele fez a escolha. Esse ambiente tem iluminação, agora está de dia, vai estar difícil de ver isso, mas ele tem uma iluminação própria para ele. E se vocês observarem, hoje o dia está extremamente ensolarado e nós já temos aqui o nosso stow bag, o nosso toldo de popa, que ele sai da própria estrutura do casco, ou seja, ele não fica aparente e ele tem uma boa abrangência, de forma que eu consiga fazer aqui a utilização do churrasco ou do grill ou do fogão elétrico na sombra. Vocês vão observar que ele tem um tampo centralizado, que é um tampo de Silestone, como se fosse um material extremamente resistente, um material que a gente utiliza em nossas casas para as pias, e ela é pensada para você utilizar como um apoio da churrasqueira ou do fogão. Então, se você estiver aqui fazendo seu aperitivo, quiser cortar aqui alguma coisa, ele vai te dar todo o apoio necessário para essa área. Olhem que ambiente realmente generoso para esse churrasco. Esta embarcação, ela acaba tendo muito espaço de armazenamento, porque aqui há uma mudança de degrau. É um ambiente onde você tende a ficar mais tempo a bordo. Então aqui vocês vão observar que na popa nós já temos um amplo paiol e na lateral nós temos mais um compartimento onde ele não tem ligação um com o outro, e isso funciona muito bem como um estoque. Então, se vocês forem ficar mais dias a bordo da embarcação, vocês conseguem utilizar esses ambientes para armazenamento com qualidade, com todo o acabamento que é necessário, de uma forma seca, de uma forma segura. E aí eu lhes convido a entrar a bordo, conhecer por dentro da Scheffer 600. Vamos lá, entra no barco conosco, venham conhecer. Uma coisa que eu gostei muito desse projeto, que eu queria mostrar para vocês, é que esta embarcação ela possui duas varandas laterais. A gente brinca muito aqui dentro da Scheffer Yachts que existem dois momentos na época da construção de embarcações. Uma época que é antes das varandas laterais e uma que é depois das varandas, porque
Se vocês verem qualquer barco desse novo, qualquer barco desse que esteja no mercado, vocês vão observar as pessoas sempre paradas, com as varandas abertas, utilizando esse ambiente, e reparem o quanto isso amplia o espaço da embarcação. Eu tenho um barco que já é muito amplo, é uma embarcação que tem aproximadamente 5 metros de largura, e ao abaixar as duas varandas, vocês vão observar um ambiente que chega próximo a uma popa de um barco de 85, 86 pés. Então é uma popa que impressiona. Pessoal, reparem na extensão dessa varanda. Eu digo para vocês que aqui, só de olhar, dá para imaginar algo próximo aqui, olha, de uns 3,5 metros de varanda com facilidade. Nós já temos nesse momento uma cadeira posicionada nesse ambiente, e agora eu vou até ousar um pouquinho e vou colocar aqui 3 cadeiras. Vamos ver como é que ficaria o espaço. Eu aqui, ó, nesse momento, se a gente tivesse com a popa da embarcação lotada, eu consigo ficar nesse ambiente que em qualquer outro barco, qualquer outra lancha que nós temos no mercado brasileiro, não há um espaço como esse, e eu consigo acomodar até 3 pessoas sentadas e integradas com os demais a bordo da Scheffer 600. E vocês veem, ó, que não está sendo nenhuma ousadia. Eu consigo sentar em todas as cadeiras e mesmo assim é extremamente confortável, e eu consigo apreciar a amplitude desse espaço. Nós temos uma mesa muito ampla nesse espaço. Nós temos aqui, ela está montada nesse momento para 6 pessoas fazerem uma refeição, mas ela ainda me permite aumentar esse número de pessoas. Então eu poderia aqui, olha, tranquilamente colocar aqui mais uma posição em ambas as pontas e formar uma mesa aqui para até 8 pessoas numa plataforma, numa praça de popa. E olhem que interessante as passagens. Isso são coisas que quando nós fomos lá para fora, nós estivemos nos Estados Unidos, comparando os modelos, nós observamos muito essa questão do comportamento a bordo. O trânsito tem que ser bom, ele tem que ser fluido. Você tem pessoas sentadas, elas conseguem se locomover, elas conseguem facilmente interagir neste ambiente. A Scheffer vem trazendo nos modelos novos a qualidade na iluminação. Então olhem esse teto todo revestido, reparem na iluminação indireta, toda em LED, cores quentes, trazendo uma caloria um pouco maior para este ambiente. Esse móvel de popa é o mesmo móvel que nós utilizamos nas 600, na 66 e também na 77, onde eu tenho uma geleira com placa de gelo. Tenho também aqui ao lado uma torneira e uma lixeira. Mas o que eu acho mais interessante desse espaço é que ele forma uma bancada para dar suporte para a mesa externa. Então é um ambiente bem interessante. Vocês observam que se eu tiver com a mesa cheia, eu não tenho lugar para colocar as travessas e coisas do tipo. Então você pode simplesmente distribuí-las no tampo desse móvel e servir como um apoio para a área externa. A gente não pode deixar de ressaltar alguns itens que já são constantes na história da Scheffer. O terceiro comando para manobra. Então é um item muito interessante para as vagas de popa. É um auxílio muito grande. Você tem aqui também a buzina, você também tem o controle do guincho para uma atracação. Então é um item muito interessante. E com o joystick você consegue controlar o barco por inteiro. E se não bastasse apenas isso, apenas o terceiro comando, nós temos aqui também o acesso à cabine de marinheiro. Esse barco ficou com acomodação para 2 marinheiros e um banheiro fechado, que possibilita até banho do mesmo. Além do banho, nós também temos acesso, o marinheiro também tem acesso à casa de máquinas, por este ambiente. Então, se todo mundo estiver aqui aproveitando o espaço, aproveitando a área externa,
ele consegue, através da sua cabine, verificar se está tudo ok, assim como todas as cabines de marinheiro da Schaefer Yachts, esta cabine também conta com ar-condicionado. Vamos ao interior da Schaefer 600, curtir um pouquinho desse ar-condicionado. O dia hoje está extremamente quente, está muito gostoso, bem típico de Rio de Janeiro. E aí é um outro ambiente que impressiona muito. Vocês vão observar aqui que nós temos 3 folhas de porta. Nós temos 3 folhas de porta. A largura que ela fica no momento totalmente aberta é praticamente a mesma da geladeira, que eu já vou mostrar para vocês. Então, olhem a integração que ela gera com o restante da embarcação. Nós temos aqui uma geladeira de grande porte, um freezer grande, geladeira grande. Outra coisa que vocês vão observar, esse barco, como é um lançamento da Schaefer, há algumas diferenças de materiais que chamaram também a minha atenção. Eles ousaram um pouquinho, trouxeram esses móveis foscos, mudaram um pouquinho alguns acabamentos e trouxeram esse barco para exatamente uma competição mundial, para aquilo que é a arquitetura mundial, os decoradores de interiores mundialmente estão utilizando atualmente nas embarcações. Então, voltando à cozinha, muitas áreas de armazenamento. Nós temos aqui uma gaveta que eu achei o máximo, porque pelo tampo dela parece que ela é inteiriça, mas vocês vão observar que em outras lanchas, por conta do sifão, praticamente são apenas tampas falsas. E aqui, olhem o aproveitamento de espaço, a qualidade da marcenaria, desses novos acabamentos. Então, realmente é algo que me impressionou muito. Pratos todos travados para que a embarcação em movimento não venha a quebrar nada, a gente consiga ter o melhor aproveitamento de espaço. Tem um micro-ondas, fogão de 4 bocas e o que para mim chama a atenção, que normalmente as pessoas esquecem, tem um exaustor bem em cima, tá? Que vai pegar a fumaça desse ambiente e jogar para a área externa. Reparem como me movimento nesse ambiente. Reparem que ela tem uma península aqui nesse espaço, de forma que não prejudica a área externa, não prejudica a movimentação. O transitar aqui é muito fácil. Olhem, eu consigo praticamente dar um passo de distância entre um ponto e o outro, e eu ainda tenho aquela bancada externa. Então eu consigo ter um barco integrado, com uma grande porta, com uma grande abertura, e ainda ter toda essa área de suporte para que consiga me possibilitar tanto o suporte para as pessoas no uso interno, quanto no uso externo. Também há os armários aéreos. Então observem que interessante, aqui a posição para vocês colocarem taças, copos, mais uma área de armazenamento. Nesse ambiente também nós temos aqui as saídas de ar-condicionado. Ainda há mais armário na cozinha, nós temos aqui mais um armário de um lado, uma lixeira do outro, um outro armário que tem inclusive uma cafeteira aqui nesse espaço. Vou convidá-los também a ver aqui o lado oposto, aonde nós temos a entrada, e ao lado da entrada, olhem que interessante, tem um gaveteiro de um lado, outro gaveteiro, esse um pouco menor. Agora olhem o tamanho dessa gaveta. Então assim, João, mas isso é espaço perdido. Não, pessoal, não é. Quando você vem num barco desse porte, é normal com que você traga sua mala, tenha depósitos, tenha utensílios e que faça sentido você armazená-los na embarcação. Quando a gente acha que acabou, você tem mais uma portinha direcionada para o outro lado e com mais uma área de armazenamento. E reparem, todas com o mesmo padrão, então todas com os puxadores embutidos, né, com um ângulo de 45 graus, mesmo em um móvel curvo como esse, e com a travinha que possibilita com que em uma navegação esse armário não se abra. Nesse ponto nós temos também todo o painel de disjuntores, todo o controle aqui do gerador, das entradas de energia. Então olhem a disposição. Esse é um barco que segue a certificação internacional. Esse barco já está certificado com a certificação americana.
Então, tanto aquilo que é disposto no Brasil quanto aquilo que é disposto fora do país segue o mesmo padrão de montagem. Aqui vocês vão observar também essa brincadeira com os materiais. Então, o material fosco, a laca branca, uma madeira mais escura, próximo de um venguê, em cima o tampo de couro, um barzinho que é móvel, mas ficou muito bem nessa posição, ficou muito legal, aproveita-se o espaço. A televisão, ela também tem a sua mobilidade, ela também pode ser mudada o ângulo dela para facilitar, para servir outras regiões da embarcação. Reparem que aquela questão do teto que eu mencionei na parte externa, aqui ele se mantém. Então a parte interna também tem tanto uma iluminação direta quanto uma iluminação indireta em LED com recortes modernos. Ficou muito bacana. Esse estofado, o formato dele foi algo que também me impressionou. Então reparem que ele já é mais grosso, ele tem um formato arredondado, ele ficou muito bonito para o espaço. Ele dá uma sensação de acabamento muito bacana. E obviamente que aqui quem fez a escolha desse material foi o proprietário desta embarcação. Bom, reparem na largura dessa embarcação, na amplitude desse barco. Ó, o acabamento em couro aqui na passagem, no corrimão, um ambiente onde as pessoas vão realmente segurar para conseguir se locomover de um espaço ao outro. Então, assim, é um barco que ficou muito bem pensado. Eu costumo contar em metros ali pelos passos, não sei se vocês já fizeram isso, mas olhem que bacana, a gente fala num carro no entre eixos, né? Mas vamos aqui no entre sofás. Ó, 1, 2, 3. Eu tenho 3 metros entre um sofá e o outro, de área livre, área de passagem. Então, assim, isso é muito legal, porque para quem já navega sabe que as pessoas circulam a bordo, as pessoas estão aqui convivendo, estão conversando, tem gente circulando por trás, indo ao banheiro, voltando. Então, ficou muito ampla essa sala, ficou muito legal, um espetáculo. Então, aqui eu consigo sentar e ficar numa zona de conforto muito interessante para quem está sentado no outro ambiente, no outro lado da embarcação. É muito ampla, é muito confortável. Nós já fizemos vídeo no canal a respeito dos estofados, como eles são feitos, há uma preocupação com relação à densidade. Olhem como é bem trabalhado, como é bem feito. E para quem está nesse ambiente, olha pessoal, é muito bacana você poder curtir um pouquinho desses acabamentos, das escolhas dos materiais, da amplitude, do projeto, que foi muito bem pensado. Reparem esse sofá, toda a parte dele de interior é a área de armazenamento. E olhem a qualidade dessas ferragens, a facilidade com que eu aqui, de camisa social, calça, consegui abrir um ambiente como esse, e a utilização muito prática, dividida, de forma que você consegue acondicionar da melhor forma possível. E ainda aqui do lado, num ambiente escondido, de repente surge um aparadourozinho, uma mesinha de canto, e isso mostra essa nova era da Scheffer Yachts, preocupada com a experiência de quem está a bordo, de trazer beleza e unir com a melhor utilização. E aí, aqui, né, mais uma vez, olhem a amplitude, olhem o tamanho desses sofás. A gente poderia contar que nesse ambiente onde eu estava, daria para colocar pelo menos aqui umas 4 ou 5 pessoas. E aqui nesse outro ambiente também daria para colocar mais ou menos essa quantidade de pessoas. Nós temos os puffs, que contam também com espaço de armazenamento. Essa mesinha de canto eu achei assim sensacional, trazer a sofisticação para a embarcação. E aqui nesse ambiente nós conseguimos também, ó, ajustar a melhor posição para esta mesa, para trazer o melhor conforto de quem estiver fazendo uma refeição a bordo. Porque essa mesa, ela também abre. Olha o tamanho que ela fica.
Então é mais uma mesa que aqui conseguiria acondicionar em torno praticamente aí de 6 pessoas, e ela tem esse grande diferencial que quando você abaixa ela, aqui eu tô com uns puffs embaixo, mas a partir do momento que você abaixa ela, ela encaixa exatamente na área do sofá, você consegue colocar o complemento em cima dela e fica com um sofá grande aqui, numa área muito privilegiada pela televisão. Posição de comando, esse banco, pessoal, ele é feito no próprio estaleiro, é um motivo de grande orgulho, porque olhem a qualidade desse banco. Nós também fizemos vídeos sobre isso, sobre a modelagem. Ele é totalmente regulável, tá? Então você consegue regular a altura, a posição dele da melhor forma possível para atender melhor a sua posição de navegação. Vocês vão reparar que esse vidro ele é único, ele não tem divisão no meio, então aqui eu tenho uma ampla visão no momento da navegação. Vocês vão reparar também que nesse barco eu tenho aqui, olha, os vidros elétricos, tanto de um bordo quanto do outro, e vidros grandes, ou seja, se em algum momento eu quiser desligar o ar-condicionado, ficar com o barco todo aberto, eu terei uma boa ventilação a bordo da Scheffer 600. Um item que eu gosto muito da fabricação, do projeto da Scheffer, é que eles se preocupam com a nossa utilização no dia a dia. Então vocês vão observar que eu tenho as botoeiras aqui, os botões no painel, e todas são subdivididas. Para que isso? É mais ou menos como se você estivesse dirigindo o seu carro. Então você já não olha mais aonde liga o limpador de para-brisa, aonde liga a iluminação, e aqui se tornará mais ou menos da mesma forma. Você vai olhar umas 2, 3 vezes e depois disso você já vai saber onde é que está cada coisa. Então, por exemplo, olha, a buzina está do lado de cá, os vidros na extremidade. Então a gente vai pegando esse formato de uso e vai trazendo isso para o dia a dia de uma forma que se torne automática na utilização. Tenho aqui o painel no ângulo correto, então mesmo num dia ensolarado como hoje, eu terei uma ótima visão. Essa embarcação aqui ela está com o Seakeeper, naveguei no barco, cheguei a navegar nela sem o Seakeeper ligado, barco extremamente estável, navega muito bem, posição do manete à mão, joystick à mão, então ficou muito boa essa posição de pilotagem. Reparem também nos acabamentos, esse painel todo em couro, a costura, a questão do toque, a maciez do toque, então é um padrão de acabamento excepcional. Eu naveguei nesse barco tanto nessa posição, na posição de baixo, quanto na posição de cima. E assim, é um barco que ele não empopa, você consegue navegar nele com ampla visibilidade desta localidade, e do Fly, como sempre, é um espetáculo navegar no Fly com a visibilidade full, né? Sem nada no meio, sem colunas, sem nada. Então é um barco que você consegue utilizá-lo por inteiro. Se você for fazer uma viagem de longa distância, você consegue navegar de baixo. Se começar a chover, você consegue navegar de baixo. Então é muito confortável para quem estiver nesse espaço utilizando ele da melhor maneira possível aqui. Eu já nem tenho vontade de sair da posição de comando. Minha vontade é a gente ligar aqui os motores e navegar, pessoal. Vale a pena a gente destacar a questão do piso. O piso desse barco ele é todo em laminado, é um piso vinílico, então ele é pensado na nossa utilização, no modo de uso do brasileiro. Porque a partir do momento que nós estamos curtindo toda aquela área externa que é muito confortável, e aí você decide ir até um banheiro, utilizar esta área, esse piso ele pode receber umidade. É totalmente diferente de você pegar aquele carpete que é colado, e aí você imagina você entrar úmido, com os pés úmidos, num ambiente como esse. Aí você vai me falar assim, ah João, mas eu não vou entrar úmido no meu barco, eu vou cuidar da minha embarcação. Tudo bem, você vai,
Mas lembre-se que ninguém sai sozinho numa embarcação. Você vai ter convidados, esses convidados trarão crianças, às vezes vêm os netos. Então, assim, imagina o estresse de você ter que ficar controlando todo mundo que está entrando, de olha, não entre no barco porque você está molhado. A mesma coisa, esse tecido. Eu confesso a vocês que eu tive uma conversa com o Márcio e outros revestimentos, inclusive nós temos aqui no stand de uma outra marca ali, de um móvel residencial, e aí o Márcio virou e falou assim, João, qual que é o tecido do seu carro? Aí eu falei para ele assim, ué Márcio, é de couro. Aí ele falou, por que no seu carro é de couro e no barco que você vai entrar molhado, ele vai ser de tecido? Eu fiquei pensando e a gente tem que dar realmente o braço a torcer, né, para uma pessoa que ele usa, ele sabe aquilo que ele está projetando. Então ele já imagina não só uma coisa que seja bonita esteticamente, mas uma coisa que seja funcional para o dia de uso nosso. Caso vocês não tenham gostado e queiram um tecido, queiram fazer esse material de linho ou daqueles floquinhos que está na moda atualmente, é possível ser feito. Não é indicado, porque nós sabemos o modo de uso, mas caso queira, é possível. A mesma coisa, nós temos uma segunda opção de acabamento dessas madeiras. Se vocês observarem aqui, esse é um barco que ele está com a laca branca, ele está com o madeiramento escuro e com um móvel fosco. Caso goste dos tons amadeirados, essa madeira escura ela pode ser trocada por uma madeira mais clara. Nós temos uma segunda opção, que aí é uma questão de gosto. Eu gostei bastante da harmonia desse barco. Os barcos que nós entramos lá fora nos Estados Unidos vinham com tons mais sóbrios e essa lancha segue também essa tendência. E agora vamos conhecer as cabines desse barco, vamos ver se realmente continua esse espetáculo que está a sala. Reparem que o barco ele é amplo, isso é um ponto que vale a pena a gente destacar, porque a maioria das lanchas que nós vimos lá fora, as passagens elas são estreitas, você tem que andar de lado. Aqui não, você consegue, olha, mesmo nos pontos, ó, eu estou passando aqui tranquilamente. Então isso é um diferencial quando você fala em um barco de 60 pés. Bom, eu vou deixar o melhor para o final. Vou mostrar para vocês primeiro aqui a cabine de Boreste. Venham comigo. Olhem que espetáculo. Eu tenho aqui camas laterais. Eu vou ter que mostrar se essa cama, se ela é ampla ou não. Eu tenho 1,80 m. Então vocês veem o quão confortável é. Olhem, o quão confortável é esta cama. Uma característica que, conversando com os engenheiros, eles trouxeram para mim, que foi a preocupação com os acabamentos, não somente com os camarotes de meia-nau, o camarote principal. Então vocês vão reparar que olhem a qualidade desta cabeceira. É uma cabeceira que eu tenho costuras, enchimentos, eu tenho diferenças de materiais, tem aqui uma luz de leitura. Essa luz de leitura tem saída USB para você carregar o seu celular. Você tem tomada ao lado. O encosto, ele aqui, a cabeceira, ela é no material de couro com essas fivelas que são apenas estéticas, mas mudam a experiência a bordo da embarcação. Uma coisa que eu não citei para vocês, mas todas as luzes desse barco, elas são, olha, dimerizáveis. Então é algo bem bacana, porque você vai chegar à noite nessa embarcação e você vai poder deixar ela um pouco mais aconchegante para o seu uso, dentro daquilo que é o seu gosto. Aqui ao lado nós temos um rebaixo, que esse rebaixo ele é feito para que nós tenhamos aqui um complemento e essa cama ela vire de casal. E aí tem um grande amigo meu, um cliente nosso, que ele falou para mim assim, João, eu queria que as camas corressem uma, encostassem na outra. Aí eu falei para ele assim, olha, os complementos eu lhe confesso que não é algo assim tão sofisticado, mas se você for pensar na maneira de utilização, você vai chegar à conclusão que com
os complementos, você tem uma maior amplitude da cama, porque eu ganho mais área. Se eu simplesmente jogar uma cama para o lado da outra, eu terei apenas a soma das duas. Agora, se eu coloco o complemento, eu vou ter a soma das duas mais a soma do complemento. Então, eu vou ter uma cama maior. E aí ele chegou para mim e falou assim: é verdade, João, você tem razão. Nós temos mais uma área de armário para esse camarote. Reparem aquela brincadeira das mesinhas, né? Então você tem aqui mais um complemento, mais uma mudança de material, tem aqui mais uma gaveteira. Então realmente já é um barco pensado para ficar mais tempo a bordo. E uma coisa bacana, quando a gente fala de um camarote de Boreste, que seria o camarote mais simples desse barco, é que ele tem acesso ao banheiro. Então nós estamos falando aqui de uma suíte, aquela questão dos desníveis, né? Então o acesso ao quarto, olha, não tem aquele degrau alto, nada do tipo. O bacio, o vaso sanitário, ele não está em cima de um pedestal, está fácil aqui a utilização. Uma outra coisa interessante é que esse box redondo, ele não tem, quando a gente olha para o piso, ó, ele não tem nenhum ressalto. Então eu consigo me locomover neste banheiro com facilidade, indiferente do tamanho. E aqui ainda tenho uma ducha de teto. Nesse ambiente nós temos armários aéreos, todos eles com acrílico, para que vocês possam deixar aqui os seus utensílios e não caiam durante a navegação, nem ao abrir este ambiente. Então aqui a questão do marmorizado, você tem aqui uma torneira de excelente qualidade, uma torneira alemã, um acabamento primoroso. Esse box é o mesmo box que nós temos desde 2004 em nossas embarcações. Já é um box consagrado, são mais de 200 lanchas só na categoria da 500 e que funciona super bem. É um box de acrílico, não dá problema, ele não quebra e o que é legal, olha, eu consigo lavar o meu pé. Eu consigo me locomover aqui dentro dele, eu consigo lavar a cabeça, olha. Então, são alguns pontos que a maioria das pessoas, quando compra uma embarcação, às vezes acaba não se atentando, acaba comprando só porque é bonito. E não tem que ser apenas bonito, tem que ser bonito, tem que ser funcional e tem que não dar problema. Agora eu vou sair pela porta que faria com que esse banheiro se tornasse o banheiro de uso comum dos convidados, né? Então aqui eu chego até o corredor que dá acesso ao camarote de proa, à suíte VIP. A mesma brincadeira dos acabamentos na cabeceira, há aquela brincadeira do couro com as fivelas também. Eu tenho aqui a mescla de madeiras escuras, couro e o móvel fosco, que com esse acabamento ele gera um tom minimalista na embarcação, ficou muito bacana. E já com aqueles mesmos acabamentos que a gente já está acostumado a ver, com acrílico, que não deixa as coisas caírem de dentro do armário. Eu tenho aqui, apesar do acabamento aqui com as flores naturais, eu tenho de novo aquela brincadeira do couro, formando aqui uma mesinha de canto nesta cama. É uma cama que eu consigo ingressá-la pelos dois lados. Um outro ponto que me chamou a atenção quando a gente fala de camarote suíte VIP, é que normalmente quando você vê uma suíte VIP você vai ver um armáriozinho de cada lado. E esse barco aqui eu tenho, olhem que bacana, olha o tamanho desse armário, pessoal. Eu tenho praticamente 2 armários aqui, só nesse espaço. E se eu tenho essa amplitude de armários, é porque eu também tenho uma amplitude de passagem e que me faz chegar com facilidade até o banheiro, tá? Reparem que desde o momento que eu desci para os camarotes, eu não desci nem subi mais nenhum degrau, ou seja, é tudo no mesmo nível. Vocês vão observar que os barcos da Schaeffer, há uma grande preocupação para que os ambientes sejam o mais plano possível, sem aqueles desníveis, sem corredores apertados,
pensando realmente na satisfação de quem utiliza. Eu ainda tenho uma televisão grande aqui nesse espaço, e ao lado eu tenho mais um armário, tá? Mais um armário aqui nesse ambiente. E até quando a gente fala nas questões de acabamento, reparem que ele tem uma travinha, olha, para que não fique encostando, ele não encosta na televisão, mesmo que eu faça força. Então, assim, são os detalhes, é engenharia, é o pensar ao construir, para trazer essa satisfação aos clientes. Reparem na questão dos pisos, como eles são planos, tá? E aí eu chego ao banheiro e vocês vão observar de novo, novamente, o bacio na posição correta, sem pedestal, utilização confortável, tenho ali uma duchinha higiênica. Esse box, ele já é um box um pouquinho mais generoso, vocês vão observar, né? Já é um box um pouco maior. E aqui, olhem o tamanho desse box. E aqui, ó, a gente fala de lavar o pé, né? Então, com facilidade, olha. Então, eu consigo me mexer aqui com grande facilidade. Esse ambiente aqui também eu consigo fechar aqui a persiana para trazer mais privacidade ao ambiente. Também o chuveiro aqui seguindo a linha das torneiras alemãs. Excelente qualidade. E aqui, pessoal, eu estou mostrando para vocês, não é ao vivo, mas é sem corte. Então, vocês veem a facilidade de locomoção de um ambiente para outro, uma entrada, uma saída, é muito fácil. E assim, eu não estou assim da maneira mais confortável para estar fazendo a utilização de uma embarcação, né? Então aqui, olhem a questão da disposição, a quantidade de armários que nós temos nesse ambiente e, novamente, não é o banheiro da Suite Master. Tenho nesse ambiente também o toalheiro. Então, a maioria dos estaleiros esquecem tantas coisas na hora de produzir um barco e você tem aqui, pensando em cada detalhe, desde o ponto de sabonete líquido ao ponto do papel higiênico para não ficar exposto e o toalheiro. Então são muitos detalhes que passam pela engenharia para trazer essa melhor experiência ao cliente. Chegamos aqui finalmente à cabine master da Schaefer 600 e é mais um grande espetáculo, né? Vocês observam que as passagens elas se mantêm largas. Esse barco eu achei bem interessante, eles colocaram aqui um espelho nessa lateral e ficou muito bom para você conseguir às vezes se trocar, se vestir, você conseguir ter um ponto aqui de atenção. A televisão nesse espaço, reparem na altura, eu tenho 1,80 m, então aqui deve ter mais ou menos 1,92 m, 1,95 m mais ou menos. Uma cama muito generosa, uma cama grande, você tem visibilidade dos dois lados. Um ponto interessante que vale a pena a gente destacar nesse ambiente é que a cama está na posição certa. Pode parecer assim uma besteira da gente estar citando, mas a embarcação, durante a navegação, você pode até ter o seakeeper. O seakeeper ele vai tirar o seu movimento lateral da embarcação, mas você tem aquele caturro, né, que é o de pegar as ondas. Então nesta configuração a cama está na posição exata, está na posição correta, centralizada, em direção à proa da embarcação. Então é uma cama bem confortável, uma cama grande e que eu acho que as pessoas que vierem a adquirir uma embarcação como essa vão gostar muito da sua utilização. Eu acabei vindo e sentando aqui no sofazinho lateral, que sofazinho é só no modo de falar, porque ele é muito grande, ele é convidativo, vocês veem que sem planejar a gente já acaba vindo aqui utilizando. E reparem o tamanho dele, eu diria que dá praticamente para deitar nele aqui, né? Então, olhem isso, olha que espetáculo, até para assistir a televisão aqui, ó. Eu vou tirar essa lateralzinha aqui e vou deitar aqui, olha que espetáculo. Então tá todo mundo lá na sala,
Tá todo mundo lá curtindo, aproveitando, e aí de repente eu quero ter um momento só meu, quero ficar mais à vontade. Aí eu posso vir aqui, deitar, ficar contemplando o dia e ainda de repente assistindo um show, um jogo de futebol, alguma coisa assim. Ficou muito agradável mesmo esse espaço. Nós temos aqui uma área de armário, todas com essas gavetas. Aqui vocês vão observar também o acabamento que foi mencionado no outro quarto, ele se mantém mantendo um padrão a todos os ambientes. A cabeceira, a mesma coisa, que aqui a gente consegue contemplar ela um pouquinho mais. Eu acho um máximo esse criadinho mudo que eles criam, só fazendo as diferenças de material, e acho muito legal ver a preocupação do estaleiro em trazer essa sensação de acabamento ao usuário. Repare no pé direito, tá? Então estou aqui do lado da cama e tem um excelente pé direito aqui ao sair e entrar da cama. Essa cama é grande, acho que eu não preciso sentar para deitar para que vocês vejam a extensão dela, mas olhem que bacana. Continuando a questão dos armários, eu tenho aqui um armário lateral, mais um do outro lado, né? Aqui um outro gaveteiro, tá? E ela segue o mesmo padrão do outro lado. A diferença é que esse aqui em si, você tem mais um gaveteiro. Mas essa penteadeira eu acho um charme. Olhem que bacana. Você vem aqui, olha, e consegue sentar e ficar com ela mais próxima de você. E a mesma coisa ocorre em todas as demais gavetas. Então a utilização delas aqui é muito fácil, olha. Você imagina o barco navegando, se movimentando, e eu preciso escolher alguma roupa para passar o meu dia. Então olhem a facilidade. E uma coisa que eu acho o máximo da marcenaria é esse recorte que eles conseguem trazer nos móveis. Isso realmente mostra uma qualidade excepcional. Olhem, gavetas grandes, gavetas profundas, então eu acabo tendo aqui uma grande quantidade de espaço. Bom, pessoal, uma coisa legal aqui para mostrar para vocês é que embaixo desses pisos aqui, olha, eu tenho o revestimento. Nesse caso aqui, ele está com laminado, com vinílico, poderia ser diretamente a fibra, mas olha a facilidade que eu tenho para uma manutenção. Não é que eu tenho o carpete colado em cima do revestimento. Então é muito prático para, entrou molhado, aconteceu alguma coisa, caiu algum líquido, eu quero fazer alguma manutenção, eu consigo retirá-lo com grande facilidade, limpá-lo, higienizá-lo e recolocá-lo facilmente, sem ter que chamar tapeceiro, sem ter que ter uma grande mão de obra para um item que seria simples. Bom, ao entrar no banheiro, a gente já fica com o box aqui bem à mostra. Reparem que eu também tenho um bom pé direito, a mesma qualidade das ferragens, das torneiras, da ducha. O box ele segue o mesmo padrão de um box bom, amplo. Eu consigo fazer aqui a minha locomoção com facilidade. Se eu for utilizar aqui a pia, também consigo fazê-lo com facilidade. E aqui vocês vão observar a questão do bacio. Novamente, na posição correta, sem pedestal. Nós temos aqui a lateral uma lixeirinha, a posição correta para ficar o papel higiênico, então está distante ali, eu não preciso ter uma lixeira separada do móvel, à parte. Então, uma utilização muito boa, muito bom aqui as áreas de armazenamento. Então, realmente, tem muito armário, precisa ter muita coisa para conseguir lotar uma embarcação como essa. É muito diferente das outras que eu já tinha visto desse porte. Mais uma vez, vocês vão reparar a preocupação da Schaeffer com a saboneteira, toalheira. Aqui você tem a torneira com aquecimento, então você tem água quente e fria. Então, um ambiente muito bem pensado em tudo, inclusive aqui, né? Você tem um posicionamento para colocar a sua toalha
ao sair do banho para ter mais facilidade. Então, muito legal como pensou-se na experiência. E agora eu vou mostrar o Fly para vocês e vamos lá, vamos comigo. Reparem que todos os ambientes com pega-mão, então fica muito prático o subir, a escada está integrada ao casco, então é realmente muito fácil de fazer essa locomoção para chegar nesse ambiente. E esse Fly, pessoal, é um espetáculo à parte, porque a gente tem muita acomodação, é um Fly com praticamente 3 ambientes. A gente fala 2, mas eu considero praticamente 3. Esse ambiente de popa eu achei assim espetacular. É uma área que você tem ainda aqui uma área de sombra. Você tem esse banco que ficou muito convidativo. Essa champanheira que foi desenhada pelo pessoal da nossa engenharia. Achei muito prática, muito legal. Um bar completo aqui nesse ambiente. Então você tem aqui mais uma geleira, uma lixeirinha. Você tem um ice maker para dar suporte a esse ambiente e uma torneira e muita área para trabalhar com tampo de Corian, tudo desenhado, tudo pensado nesse ambiente. Você repara que é uma coisa delicada, sabe, com a área de sombra. Uma coisa que eu não sei se vocês repararam, mas o transitar nesse Fly é muito fácil. Nós não temos degraus, que inclusive ressalto para vocês. Ter degrau no Fly, para mim, é um crime, tá? Da posição de navegação para a popa, eu tenho muito conforto a bordo desta embarcação. Pessoal, olha a qualidade desse móvel. É um móvel que você tem um marmorizado no meio, você tem a mesa em teca, então é muito bacana. A iluminação aqui nesse espaço é um show. Um item que eu gostei bastante, que é esse ambiente aqui. Ele, ao mesmo tempo que eu posso utilizar aqui como encosto para a gente ficar conversando nesse sofá, todo mundo integrado, todo mundo no mesmo ambiente, eu ainda posso virá-lo na outra posição, que seria essa aqui, e utilizá-lo como um solário. Vou mostrar para vocês. Então poderia ficar aqui ao lado de quem está comandando o barco, curtindo um pouco a navegação. O painel segue o mesmo conceito dos outros ambientes, então eu tenho aqui as botoeiras separadas, tenho o controle de som, tenho as telas de GPS, que o tamanho foi escolha do proprietário, joystick, facilidade na posição de comando. E uma coisa que eu particularmente gostei bastante foi esse banco, que você consegue ficar aqui um pouquinho mais alto e continua com uma posição extremamente confortável. Olhem, aqui agora eu tô abrindo o banco, né, para usar ele na posição sentado. Reparem que eu ainda tenho essa integração com os outros ambientes. E olhem como eu ainda estou perto aqui do timão, o quão confortável ficou. Uma coisa que eu não posso deixar de destacar nessa embarcação é esse teto. Eu achei esse teto magnífico, porque ele segue os mesmos recortes que nós temos na sala, na praça de popa, e com um acabamento maravilhoso. Ficou muito bonito, as luzes todas embutidas, super moderno, super assim aconchegante. Gostei demais. Vamos conhecer a proa? Vamos lá! Olhem a facilidade, todos os degraus do mesmo tamanho. Deveria ser uma coisa lógica, mas acreditem, não é. Uma coisa bacana é que você tem muitos pega-mãos nesse barco, então você consegue transitar com muita segurança. Esse passadiço, reparem o quão largo ele é. Eu não preciso ficar andando de ladinho. Eu consigo aqui, olha, transitar com facilidade. Reparem, ficou muito confortável. E aqui um outro ambiente maravilhoso. A música já se elevou um pouquinho. Tá super gostoso essa tarde aqui no Rio de Janeiro. Olhem esse ambiente. Olhem que agradável você ficar aqui
com essa tenda montada, você tem mais uma área útil dentro da embarcação. Um ambiente com uma mesinha de apoio, ela não fica no chão, então você consegue transitar com facilidade aqui, tanto do lado oposto quanto por esse lado. Você tem o controle do som ao meu lado e aqui, além desse espaço para você sentar, você também tem uma área muito confortável para você deitar. E repare que com o mesmo padrão de acabamento dos outros espaços. Então aqui, olha, você vai ter as mesmas presilhas. É um barco que você sente a sofisticação desde o momento da entrada até num ambiente como esse, que seria um ambiente de proa. Aproveitando esse ambiente aqui, ó, descontraído, com essa música, o Rio de Janeiro com toda essa energia, nesse ambiente que vai abrir os mares para vocês, eu me despeço. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Não esqueçam que tudo isso é feito para a gente navegar mais, porque navegar é saudável, navegar é preciso, pessoal. Até a próxima!